Nossas Bíblias, irmãos, no livro de Números. Números capítulo 11. Números é o quarto livro da Bíblia. Nós vamos estar lendo, ou vamos ler o capítulo 11, versículos de 1 a 9. Eu vou ler, os irmãos acompanhem e deixem suas Bíblias abertas para a nossa meditação, para você ir conferindo aí no texto aquilo que está sendo ensinado. Números, capítulo 11, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o povo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de pele. Esparava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém. Deus nos abençoe diante da leitura da palavra de Deus. Irmãos, nós temos algo que não podemos mudar na nossa vida. Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós experimentamos, tudo que você já viveu desde a sua idade de entendimento, diria assim, fica registrado na sua memória. Não há como esquecer mais tudo que você já passou. Assuntos que você talvez não traga à mente naturalmente, mas que se você forçar um pouquinho a memória, se usar um pouquinho a sua mente, que é muito eficaz a sua memória, você consegue trazer coisas da sua infância, lá da sua tenra idade, porque ficou armazenado no cérebro, inclusive com detalhes. É impressionante a capacidade do nosso cérebro de guardar, de registrar os acontecimentos, os fatos, especialmente os ruins, os maus, mas também os bons. Fato é que a nossa memória é grandiosa, é poderosa. Nós conseguimos, com esforço mental, trazer aqui na cabeça coisas lá do passado, mas isso não é naturalmente. À medida do momento que nós precisamos dessas informações, se nós nos esforçarmos, nós conseguimos tê-las de novo. É interessante que às vezes nós falamos para os irmãos assim: olha, irmãos que estão magoados, chateados, rancorosos, irmãos que vão guardando mágoas no coração, de forma equivocada, é claro. Às vezes nós falamos assim, costumamos dizer assim, olha, você precisa esquecer isso, você precisa deixar lá para trás as mágoas, esqueça isso, tira da sua memória, tira da sua cabeça, coisa que não vai acontecer. Isso é uma forma que a gente tem de falar para que nós substituamos essas informações por informações, como diz Jeremias, Lamentações, que trazem esperança à nossa vida. Porque jamais você vai esquecer, porque está registrado na sua memória aquilo que já passou na sua vida. Portanto, aquilo que te machucou, aquilo que te magoou, nada é apagado,
possível resetar, se não é possível limpar a nossa memória, a nossa mente, a Bíblia nos ensina então a fazer, ou trazer à memória o que nos dá esperança. Porque se nós começarmos a pensar em coisas boas, coisas proveitosas, coisas úteis, coisas que trazem realmente esperança para a nossa vida, não é que nós vamos apagar da memória as frustrações, mas não vamos nos lembrar comumente ou naturalmente durante a nossa vida, embora elas estejam lá registradas. Por que eu estou dizendo isso? O povo de Deus, aqui no texto que nós lemos, não fez esse exercício. Estava registrado na mente deles tudo que eles passaram no Egito, enquanto estavam ali sendo escravizados, mas coisas boas e coisas ruins também. Eles agora estão caminhando no deserto, passando pelas dificuldades do deserto, da própria palavra, que nós já sabemos que o deserto nos lembra algo seco, árido, sem muita água, com poeira. Eles vão percorrer uma distância grande, há uma caminhada aí pela frente, com muito sol. O próprio deserto já é símbolo de cansaço, de provações, de adversidades, mas eles estão caminhando a uma terra prometida, e eles tinham que trazer a memória deles, não o deserto, mas aquilo que traria esperança a eles, quando eles olhassem na frente a promessa que eles teriam de conquistar uma terra onde eles não seriam mais escravos, onde eles não trabalhariam mais debaixo de chibatadas, não apanhariam mais, mas poderiam ter posse da terra, cultivar, plantar para si mesmo, para sua própria casa, seus filhos poderiam ter liberdade e crescer já nesse tempo. Essa era a esperança que eles tinham enquanto caminhavam. Poderiam ser um povo feliz, mas não trouxeram à memória o que poderia dar esperança a eles. Pelo contrário, como já estava registrado na mente deles tudo que eles haviam sofrido lá no Egito, mas de certa forma, como diz o texto aqui, tinha comida, pelo menos tinha alguma coisa boa lá aos olhos da carne. Então eles começam a desistir da caminhada, começam a se sentirem desanimados, começam a olhar para trás enquanto estavam no deserto, desejando o mal do Egito, porque eram escravos lá, porque apanhavam lá, porque sofriam, mas aos olhos agora, no desespero do deserto, de quem está caminhando, eles olham para o Egito com olhos bons, enquanto o Egito simboliza algo ruim para eles. O inimigo consegue fazer com que nós olhemos para trás, muitas vezes achando algo que é ruim, bom, algo que é ruim, bom para nós. Enquanto estamos desanimados, porque paramos de olhar, ou paramos de trazer à memória o que dá esperança, o que traz esperança para nós, a cruz de Cristo, a vitória que teremos nos céus. Quando nós paramos de olhar para frente, quando nós perdemos a esperança, nós começamos a olhar para trás e achar bom aquilo que era ruim. A Bíblia registra pelo menos 10 situações de murmurações, de reclamações, e eu escolhi esse texto de Números, poderia escolher qualquer outra episódio que falasse sobre isso, mas Números é um dos últimos em que eles estão murmurando, e como diz aí no versículo 1, diz que o povo queixou-se da sua sorte ou do seu destino, queixou-se de sua sorte, mesmo depois dos sinais, mesmo depois de curas. Vamos lembrar aqui que eles atravessaram o mar e se abriu para eles passarem. Vamos lembrar que Moisés já havia tirado água de rocha. Vamos lembrar que está descendo pão, alimento diário para eles do nada. Deus está mandando sinais. Vamos nos lembrar que eles são pintados por cobras, e o Senhor, através de Moisés, dá a cura para eles. Então eles já passaram sinais, curas, grandes milagres, e estão murmurando, estão reclamando porque pararam de ter esperança. E agora eles olham para trás, para aquilo que simboliza algo mal, ruim para a vida deles, e começam a achar que isso é bom. E nós podemos correr esse risco muitas vezes, de nessa caminhada que estamos, no deserto dessa vida, perdemos o alvo, perdemos a esperança, não trazer à memória o que nos traz esperança. E as memórias que estão registradas já na nossa mente começam a fluir, a se levantar, e nós começamos a achar que
não, lá atrás, a vida que eu tinha antes de conhecer Jesus, a vida que eu tinha antes de me oferecer, consagrar ao Senhor, é que era boa, tem sim seu proveito, e nós começamos a pensar nisso. E sabe o que nós fazemos quando acontece isso? Vê se isso acontece com os irmãos. Nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, e como diz o versículo 1 aí, nós começamos a nos queixar daquilo que nós estamos vivendo. Se você quer saber se você está olhando muito para trás e perdeu a esperança no Senhor, está desanimado, é porque você está olhando para as coisas dessa vida, achando elas mais interessantes quando elas são prejudiciais, porque nós estávamos como escravos na mão do inimigo, dono desse mundo, Satanás, o império das trevas. Se você olha para cá e vê mais esperança do que a glória que te espera lá na frente, enquanto você caminha pelo deserto, e com isso você passa a se queixar, a reclamar da vida, a murmurar o tempo todo, muito cuidado. Pode ser que você esteja querendo voltar para o Egito, pode ser que você esteja querendo voltar para as mãos do faraó diabo, e quer te escravizar, e quer te segurar para que você não entre, não atravesse o Jordão, não entre na terra prometida que o Senhor te deu. É interessante que essa palavra queixa, aí no seu texto, no versículo 1, ela está conjugada num verbo hebraico que traduz intensidade, ênfase, muita veemência. Não é uma murmuração, aquele murmúriozinho baixinho. Sabe aquele murmúrio que você fica reclamando, às vezes só sussurrando aqui, pensando que Deus não está ouvindo, né? E fica murmurando, reclamando baixinho. Ou aquela reclamação periódica que você faz. Não, essa queixa aqui é algo com muita intensidade, com muita veemência. No texto hebraico diz isso. É uma queixa absurda, com força contra Deus, contra o destino, contra a sorte que você está recebendo da parte de Deus. Será que o nosso procedimento, enquanto caminhamos nesse deserto aqui, tem sido assim para Deus? Você tem se queixado muito? Tem murmurado muito? Está reclamando muito da vida? Queixas constantes, dia após dia, sempre está murmurando, sempre reclamando, toda semana se queixando de alguma coisa no Senhor. Talvez seja porque você deixou de olhar para aquilo que te traz esperança, deixou de fazer a sua mente se ocupar ou pensar no que realmente é bom, proveitoso e agradável. E aquilo que já está registrado na sua mente, o pecado, as coisas ruins dessa vida, começam a aflorar lá dentro, e começam elas a tomar conta, porque nada foi apagado, tudo está na sua mente, tudo está registrado. A Bíblia nunca disse que a nossa caminhada aqui seria fácil, pelo contrário, quando a palavra de Deus diz que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos, já está embutida aí a ideia de que nós precisaríamos dele para revigorar diante dos problemas, diante das carências, diante das adversidades. Nós precisamos de Jesus. Naquele deserto que esse povo caminhava, peregrinava, Deus enviou simbolicamente para eles dois elementos: água e o maná, o pão. Eu não quero que você pense no símbolo disso teológico, não. Eu quero que você pense num símbolo primário do que Jesus está oferecendo ali. É alimento mesmo, para revigorar as forças, para matar a sede mesmo, para que eles tenham forças físicas para perseverarem enquanto estão na caminhada. São alimentos que servem para aqueles que estão sobrecarregados, cansados. É uma leite, é um consolo. E o Senhor mandava água e pão a eles. Saía água de rocha, caía pão do céu. E isso alimentava e fazia com que eles conseguissem percorrer todo aquele deserto, árido, seco, calor, escaldante, até chegar à terra prometida. Nós estamos vivendo isso hoje. Mas Deus não está mandando que os seus sacerdotes por aí batam em rochas ou toquem em rochas para que saia água de rochas. Deus também não está mandando codornizes derramar sobre nós carne ou pão. Deus está oferecendo hoje, e eu tenho certeza disso, refrigério para as nossas almas, alimento, para que nós consigamos vencer essa caminhada. Deus está disponibilizando hoje para nós a igreja dele, porque ele mesmo é o cabeça dessa igreja, e é esse corpo da igreja
Nós, os santos, juntos com a cabeça de Cristo, somos conduzidos ainda nesse deserto, e Ele nos revigora, Ele revitaliza as nossas forças através da igreja. A igreja serve para isso, para a edificação nossa, para que nós possamos suprir as nossas carências, a nossa sede através da palavra que é aqui, a nossa fome através do estudo da palavra que nós recebemos. Eu poderia dizer simbolicamente, eu estou dizendo teologicamente, mas simbolicamente, que a água e o pão dados ao povo ali durante a caminhada no deserto, para refrigério, para que eles continuassem percorrendo com força, com determinação. Hoje é a igreja aqui, onde a água, o Espírito Santo, o pão de Jesus está aqui, é manifestado na igreja. Portanto, você precisa da igreja para continuar perseverando nessa caminhada muito importante, para que você não desvie seu olhar daquilo que te traz esperança e comece a olhar para trás e achar que essa vida é gostosa, essa vida é prazerosa, que aqui é mais gostoso do que o céu. E quando você vivia longe da igreja, longe dos caminhos de Deus, era mais gostoso e mais interessante. A igreja serve para isso. E neste mês que nós estamos comemorando mais um ano de vida, o terceiro aniversário da nossa igreja, eu quero mostrar para cada um de vocês que estão aqui hoje, quem sabe você é de outra igreja, que a sua igreja tem te saciado também, tem derramado água e pão na sua vida, tem te fortalecido, mas a nós que estamos aqui hoje, a igreja de Jesus de forma geral, eu quero te mostrar que ela tem água e pão, alimento para matar a sua fome, água para matar a sua sede. Através dela você tem a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo entre nós, e ela te traz à memória aquilo que realmente te dá esperança. É preciso valorizar, é preciso parar de murmurar, parar de reclamar, de se queixar, como diz o texto aí, porque nós temos alimento, nós temos a água nas nossas vidas, as lembranças de músicas profanas, as lembranças, quem sabe, de quando você frequentava bailes onde a prostituição e a bebida e as drogas corriam soltas, onde você poderia achar legal, mas a sua família não se sentia legal, você não levaria seus filhos e sua esposa para esses locais. Tudo isso poderia te trazer mais atrativo se você não estivesse olhando para o alto, trazendo a memória que realmente pode te dar esperança. Cuidado com o faraó de água, cuidado com o faraó de água, que quer fazer isso com você, te manter aprisionado, ou fazer com que você volte para o Egito. E eu quero te apresentar então, eu te mostrar dois cuidados, só dois cuidados que você deve ter para tomar atenção, a fim de que você não se iluda com o faraó de água que quer te trazer de volta para o Egito, mas que você persevere, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das adversidades, porque o deserto traz isso, basta nós lembrarmos disso. Mas nós estamos indo para agora, nós temos esperança, nós estamos caminhando para o céu. Quero te mostrar dois cuidados que você tem que tomar. Mesmo porque, se você não tomar esses cuidados, versículo 1, você vai cair no juízo de Deus. E esse juízo já começou, desde o versículo 1. E acendeu-se a ira do Senhor, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades. Olha, o cerco do juízo já está sendo feito, e pessoas já estão sofrendo, porque estão olhando para o Egito, querendo permanecer no Egito, ao invés de caminhar sentido a Canaã celestial. Muito cuidado, tome dois cuidados, que eu vou mostrar para os irmãos aqui que o texto nos diz, para que você não seja consumido pelo fogo. Esse fogo aqui não é símbolo do Espírito Santo, não. Esse é o de Lucas, quando diz que vai batizar uns com o Espírito Santo, outros com fogo. Esse do fogo ele vai recolher, vai ser queimado. Não aqueles que foram batizados com o Espírito, que foram separados do celeiro. Dois cuidados que você deve tomar. O primeiro deles está no versículo 4 do nosso texto. Tome esse cuidado. O cuidado com as companhias. E eu estou dizendo companhia terrena ou secular, vou falar baixinho, viu? Ou companhia que às vezes está na igreja, porque nem todos que estão na igreja são do Senhor. Versículo 4: e o populacho que estava no meio deles
veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, e fez com que os filhos de Israel tornassem a chorar. Tá? Fica claro aqui que o povo de Deus se queixava, porque alguns penetras, alguns que não eram israelitas, o povo de Deus, os incitava a reclamar. E esses penetras, chamados aqui de populacho, que se misturaram, uma miscigenação de raça de outros povos, e estão dentro das igrejas, inclusive, muitas vezes querem nos levar de volta para o Egito. Mas é interessante que esse populacho é um povo muito mesquinho, porque eles mesmos não gostavam do Egito, a ponto de quando o Senhor deu a libertação para o povo hebreu para sair para as garras de Faraó, eles aproveitam, e se eles achassem que era tão bom o Egito, eles teriam ficado. Mas no momento que eles veem a sorte dos hebreus ali, dada por Deus, a libertação, eles vão junto, eles vão correndo junto, porque eles não acreditam que lá no Egito era bom. Mas eles não são do povo de Deus, e vai chegar num determinado momento que eles vão olhar para trás naturalmente, porque não foram escolhidos para ir até a Canaã celestial. O caminho deles é o retorno, eles têm que converter-se para trás de volta e voltar lá para o Egito, e eles querem levar muitos com eles. E eles não sabem quem são os escolhidos, quem sabe estão querendo tirar vocês. Vizinhança, amigos, parentes que não conhecem Jesus, e pessoas que estão dentro da igreja, que não são crentes verdadeiramente. Vejam que Êxodo capítulo 1, queria que você abrisse lá, Êxodo capítulo 1, diz que mostra como viviam o povo lá, como vivia o povo lá. E eles sabiam que o Egito não era nada de bom. Êxodo capítulo 1, volta para o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 11, veja como era a situação dos hebreus, dos israelitas, do povo de Deus e de todos os povos, viu? Porque não era só os hebreus que eram escravizados, todos os impérios faziam várias nações escravas, todos eram subordinados. É que a Bíblia trata do povo de Deus, a Bíblia não quer tratar de outros povos. Versículo 11: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem, vai ver as palavras, afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó, cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiram, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, não é com bondade não, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar, olha os adjetivos usados aí, a vida com dura escravidão. Nem é escravidão qualquer, é dura escravidão. Servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Boaz, dizendo: quando servis de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o. Eram escravos, eram afligidos, castigados, com dura servidão, e ainda tinha os filhos mortos. Que vida boa é essa? Mas são induzidos por aqueles que não são povo de Deus e estão misturados. Aqueles que nós olhamos lá fora e pensamos assim: são tão bonzinhos, só falta ser crente. A Bíblia trata do povo de Deus, e em Êxodo, um pouquinho mais para frente, você que está aberto com a Bíblia aí, capítulo 12, diz então no versículo 37, tratando do povo de Deus, Êxodo 12, 37: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Olha o versículo 38. Subiu também com eles o populacho, um misto de gente, para só ovelhas, gado e muitos animais. Só que esse misto de gente, o populacho, eram pessoas sem identidade, pessoas que não tinham identidade religiosa,
pessoas que não tinham identidade matrimonial, pessoas sem identidade civil, a ponto de abandonar sua nação também e ir junto com outro, pessoas que não têm rumo, pessoas que tanto fazem para frente ou para trás ou para o lado, pessoas que desconhecem o rumo dos céus, a caminhada dos céus, mesmo porque não foram chamados, não foram escolhidos para chegar até lá. São essas pessoas, quer nós entendamos que elas sejam boas ou más aos nossos olhos, e querem nos levar de volta ao Egito. E o pior de tudo é que nós sabemos quem são essas companhias. Nós sabemos direitinho, mas muitas vezes não temos forças para cortar essa relação. São pessoas, amigos de vocês, que chamam vocês na hora do culto para outros compromissos. São pessoas, amigos de vocês, que não querem ver vocês consagrados ao Senhor, que soam no ouvido de vocês para não terem tanto compromisso assim com a igreja. São pessoas que te acham fanáticos por Jesus. Muitas vezes são parentes, próximos, grandes amigos. São pessoas que querem levar vocês para bares, para baladas, para forrós, para funks, para que vocês se prostituam, para que vocês ouçam músicas maliciosas e comecem a se conformar com esse mundo. São pessoas que levam vocês para a bebida, são pessoas que levam vocês para as drogas, porque elas não têm rumo, elas não foram chamadas para caminhar com esse povo, mas elas estão embutidas, elas são aproveitadoras, elas viram a chance de fugir do Egito, achavam o Egito ruim, mas agora elas querem voltar para lá porque elas são de lá. Elas não são de Deus e querem te levar junto. E você deixa de vir à igreja para ir passear. E você deixa de consagrar o seu dom espiritual porque quer ir passear. Porque alguém te disse assim: olha, vai na igreja, mas não seja tão fiel, tão fanático assim, que isso é até pecado. Esse é o populacho. São conhecidos como populacho, ou misto de gente. Que você saiba diferenciar essas pessoas que estão junto conosco, para que elas não te conduzam de volta para o Egito, não te afastem da casa de Deus. Primeiro cuidado que você deve tomar com são as companhias. Companhias de fora da igreja e companhias, quem sabe, de dentro da igreja. Começou a falar alguma coisa que vai contra a sua consagração, que vai contra a sua dedicação na casa de Deus, é populacho. É misto de gente. Deixe essas pessoas, senão você vai começar a murmurar, você vai começar a reclamar, você vai começar a se queixar de Deus. E aqueles que se queixaram de Deus naquele dia, Deus começou a preparar um juízo, começou a descer fogo e queimar as extremidades do arraial. No versículo 3 diz que aquele lugar passou a se chamar Taberá. Aí nós estamos falando Taberá, que significa queimando. É como se estivesse queimando o tempo todo. O juízo já começou. Se você estiver nesse lugar, você possivelmente estará próximo da ira de Deus. Mas enquanto isso, enquanto essas pessoas te chamam para fugir, a igreja te oferece água e pão. A igreja te oferece refrigério. Porque essa igreja tem cabeça para Jesus. Essa igreja te dá alimento. Essa igreja te dá vigor para você continuar a caminhada no deserto. Segundo cuidado que você deve tomar. Final do versículo 4 e versículos 5 e 6. Cuidado com a inversão de valores. Toma muito cuidado com isso. Em quem você valoriza, mais ou menos, para você não inverter, valorizar o que não tem valor e desvalorizar o que realmente tem valor. Tome esse cuidado para você não se fechar. Tome esse cuidado para você não ficar reclamando o tempo todo, murmurando, mas que você caminhe perseverante rumo àquilo que te traz esperança aos céus. Final do versículo 4. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes. Olha o que eles vão valorizar.
que no Egito comíamos de graça. Bom, eu já li o texto que vocês viram que não era nada de graça, né? Trabalho de servidão, dura servidão. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres. Se tivesse criança aqui, eu ia dizer assim: nem de pepino gostava, e ainda quer voltar para comer pepino. Dos alhos silvestres, da cebola, ou seja, dos alimentos. Agora, porém, segue, versículo 6, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná, desmerecendo o maná. E realmente, à vista dos olhos, aparentemente, o maná não era nada bom, nada gostoso, e nem visualmente era bonito. O alimento oferecido pelo farol de rato é muito mais bonito. Para a carne é muito mais gostoso, viu? É gostoso demais para a carne, atrativo aos olhos. Mas o maná, o alimento de Deus, não é muito atrativo. Versículo 7. O maná era como, veja as palavrinhas aí, como, ou seja, não era isso, mas era como semente de coentro. Isso é uma semente. A sua aparência era semelhante, não era igual, era semelhante a de bdelho, uma pasta amarga de bdelho. Final do versículo 8. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Olha, a visão que eles tinham do maná, né, não era nada boa. Isso tudo era como, semelhante ou como, só as palavras. Ou seja, não era isso. Eu diria que o gosto era pior e a aparência menos atrativa ainda. Porque aos olhos do populacho e que é influenciado na mente dos crentes, aos olhos do misto de gente, as coisas de Deus são amargas. A aparência não é legal, não é atrativa, mas as coisas ofertadas por esse mundo, sim, são muito atrativas. Assim é a oferta do Senhor para nós, enquanto caminhamos no deserto. Ah, tem crente indo na igreja e vestir. Você vai se deliciar nessa terra quando você está aqui. Que tremenda mentira. Pastores mentirosos, pregadores do farol de lado. O que Jesus deu para o seu povo no deserto foi maná. Uma coisa que parece semente de coentro, mas não é. Aparência de bdelho, coisas amargas, mas também não é. Parece um bolo também, mas não é também. Não dá para entender, alguma coisa que não é atrativa. Nos olhos da carne, não. Mas é isso que o Senhor está oferecendo para você. Porque o que pode não ser tão atrativo aos olhos, o que pode não ser tão gostoso ao paladar, tem grandes nutrientes para a sua vida espiritual. É isso que o Senhor quer. Agora, a comida desse mundo, esses melões, esses pepinos, essa comida temperada, com alho e cebola, essa é atrativa, essa é gostosa. Sabe por que o maná não era uma comida gostosa? Sabe por que ela não era visualmente bonita? Porque esse maná representa o pão dos céus. Esse pão é Jesus. Lá em João, capítulo 6, versículos 31 e 33. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 31 e 33. Jesus conversando com seus discípulos, com as pessoas que o seguiam. Eles dizem primeiro a Jesus: nossos pais comeram maná no deserto. João 6,31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade, nos digo, não foi Moisés quem nos deu o pão do céu, ou o maná. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem nos dá, porque o pão de Deus que desce, é o que desce do céu e dá a vida ao mundo, ou seja, é o próprio Jesus.
Sabe por que esse maná não podia ser gostoso? Sabe por que esse maná não poderia ser visualmente atrativo, bonito? Porque Jesus veio para ser humilhado, para sofrer na cruz. Visualmente, se nós olhássemos para Jesus, nós veríamos as marcas das chapadas. Nós veríamos os vergões na sua pele, das torturas que foram empreendidas contra ele. O gosto de pecado, jogado sobre os seus ombros, o seu, o meu, para que você tivesse vida. Teria que ser amargo, ou amarga a caminhada pelo deserto, porque Jesus teve que se fazer amargo, Jesus teve que se fazer sofrível. A palavra de Deus diz que Jesus teve que se fazer maldição, para que nós tivéssemos liberdade. E agora nós teremos tudo de bom e do melhor nessa terra? É isso que o povo laxo quer que você pense. E aí você valoriza, olha a prova de valores. Valorize mais as coisas dessa vida do que viver uma vida difícil, cheia de dificuldade, cheia de angústia, mas trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, o céu, agora e sempre. Todas as vezes que invertemos os valores, nós estamos sendo alimentados pelo faraó diabo. Todas as vezes que nós invertemos, colocamos compromissos na frente das coisas de Deus. Todas as vezes que nós desejamos viver meramente, não com objetivos próprios, mas meramente vida de luxo, vida de prazeres. Vamos curtir essa vida bastante, de forma regalada, sem sentido, simplesmente para aproveitar enquanto eu estou vivo. Olha, você ainda está sendo influenciado pelo populacho, pelo resto de gente. Muito cuidado com as queimaduras que vocês vão sofrer na pele, hein? E as queimaduras vieram nas extremidades da alma. Existem pessoas queimando, sentindo ardor no corpo. Existem crentes sentindo esses ardores, porque o versículo 3 diz que aquele lugar onde estava o povo de Deus caiu fogo e queimou a extremidade. São pessoas hoje que estão sendo induzidas a voltar para o Egito e estão sofrendo na pele as queimaduras da Deus e não pararam para pensar ainda por que estão sofrendo tanto. Não pararam para pensar que é fogo simbólico do céu queimando, corrigindo, exortando a voltar a desejar o maná, a vida simples, a vida cheia de percalços, mas que eu tenho uma esperança lá no final dela, na Jerusalém celestial. Quem revigora as nossas forças? Quem revigorou a força daquele povo para continuar? A água então ofertada por Deus durante toda a trajetória. Ora, vindo das rochas, a água, e vindo dos céus, o maná. Eu posso te afirmar simbolicamente e não teologicamente, mas no primeiro segundo, que essa água que mata a sede, esse pão que mata a nossa forma, nos purifica, é a igreja de Jesus. É ela que te faz perseverar. E quanto mais você se afastar dela, mais você sentirá o calor da ira do fogo de Deus. Quanto mais você estiver envolvido com a igreja de Jesus, menos você sentirá sede, menos fome você sentirá. Porque você está junto com o povo. Jesus está no meio dela, assim como a nuvem guiava aquele povo também. Jesus é essa nossa vida, nossa cabeça. Eu quero concluir de forma prática. Porque hoje é aniversário da nossa igreja. E você deve tomar dois cuidados. Cuidado com as companhias. Cuidado com a troca de valor. Não valorize algo que não tem em detrimento daquilo que realmente tem. A igreja está aí, te oferecendo água e pão, oferecendo refrigério, para que você, durante essa caminhada árdua, dolorosa, cansativa, consiga prosseguir com perseverança. Queria fazer um exercício prático aqui para os irmãos. Queria que você prestasse bem atenção no final. É muito importante isso. Porque um dia essa igreja foi edificada por Deus. E por certo, em algum momento ela te ofereceu água e pão.
O certo em algum momento vai te oferecer o refrigério. Eu queria que você trouxesse à memória, então, que te dá esperança. Eu queria que você não apagasse, porque não tem jeito de apagar alguns percalços, algumas coisas que, quem sabe, te irritaram, te magoaram, causaram mágoas. Isso você não vai apagar, mas você pode deixar de pensar nisso pensando no que te dá esperança. Pense no que essa igreja já te ofereceu de água e pão, de coisas que te dão esperança, que te revigora para você continuar essa caminhada. Primeiro, exemplo prático. Quem sabe quando você chegou a essa igreja, você veio de algum lugar onde estava sendo maltratado. Pense, faça um exercício na sua mente. Quem sabe você estava sendo injuriado, falaram mal de você. Quem sabe quando você encontrou a igreja, você estava sendo ignorado, seus dons não estavam sendo usados. Quem sabe você recebeu refrigério, água e pão, ganhando um cara. Quem sabe hoje você é professor de uma escola mental. Quem sabe hoje você é um oficial da igreja de Jesus, quando lá não te valorizavam e achavam que você jamais teria condição. Quem sabe você é um levita, hoje um músico na casa de Deus, quando olharam para você, como certa vez olharam para mim e riram da minha cara, quando eu segurei o contrabaixo. Quem sabe você é o líder que faz um charme na igreja. Quem sabe você veio para cá e foi valorizado, foi reconhecido, oportunidades foram dadas. E você então começou a agradecer a Deus pela igreja que te acolheu, pela igreja da Vila do Mar que te acolheu. Sabe o que o farol já vai fazer? Você que foi injuriado, você que foi caluniado, você que foi perseguido. Faraó, o diabo, vai tentar fazer com que você olhe lá para trás para o Egito. E abandone, se desanime desse vigor que você recebeu. E assim você abandona tudo. Começa a parar de vir na igreja. Acha que não tem tanta importância assim. É o populacho que está te levando. Cuidado com as companhias. Cuidado com a inversão de valores. Segundo exemplo que eu quero dar, prático para nós. Quem sabe foi nessa igreja que você conheceu grandes amigos, verdadeiros amigos. Quem sabe você conheceu pessoas lá fora que te enganaram, traíram a sua amizade. E aí você veio para cá, conheceu grandes amigos, que na verdade você passa a tê-los até como fraternos, como grandes irmãos. Quem sabe você conheceu aqui na igreja grandes irmãs em Cristo. Você tem grande amizade verdadeira, fiel. Quando acontecer isso, você se enche de alegria, se fortalece. Você está recebendo água e pão. É a igreja de Jesus te fortalecer. Você precisa de amizade para continuar a sua carreira. Mas Faraó, o diabo, vai fazer você pensar que não. Na verdade, lá fora eu tenho uma amizade melhor. Porque aconteceram algumas coisinhas pequenas e ele quer que isso seja maior do que as grandes amizades. Cuidado com as companhias. Cuidado com a inversão de valores. Para você não sofrer queimadura de Deus, juízo de Deus. Tá bom? Quem sabe você até arrumou um companheiro aqui. Quem sabe foi aqui que você arrumou um relacionamento sério. Deus te deu uma esposa, uma namorada que será sua esposa, ou na igreja que você frequenta. Valorize a sua igreja. Aí você começa a olhar as pessoas lá de fora, as moças lá fora, e vai elas que são melhores, mais atraentes. Muito cuidado com as companhias, olha o populacho. Cuidado com a inversão de valores. Quem sabe, meus irmãos, foi aqui que você começou a se interessar mais pela vida. Quem sabe foi essa igreja que te despertou o respeito, o interesse. Você consegue medir o tanto que você já aprendeu desde que você passou a frequentar a igreja? A sua igreja, ou nós que estamos aqui hoje no aniversário da nossa igreja, essa igreja, teu conhecimento bíblico melhorou, o teu amor pela palavra de Deus, teu amigo, mas vão querer roubar isso de você. Vão querer, o povo achar que querer falar para você, isso não é tão interessante assim, tem outros conceitos na sociedade, outras ideias. Cuidado com o popular, cuidado com a inversão de valores.
Por último, quem sabe que nessa igreja o Espírito Santo abriu sua mente para você aceitar verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem sabe foi aqui que você teve um encontro real com Jesus, mesmo frequentando igrejas há muito tempo. Quem sabe foi aqui que seu esposo aceitou Jesus. Quem sabe foi aqui que você teve a honra de batizar teu filho. A aliança com Deus. E você hoje não tem mais tanto interesse ou tanto amor pela igreja. Sabe o que está acontecendo? Inversão de valores. Ou o populacho que está servindo você. Amando de faraó de água. Tinha um faraó mesmo, por isso que eu estou falando de faraó de água. Amando de faraó de água. E quer fazer com que você volte para o Egito. Fazendo você pensar que lá que é bom, mas lá você vai voltar a ser escravo. Cuidado para você não ser queimado. Que Deus te abençoe muito, que nós possamos voltar a amar a nossa igreja, que a igreja presbiteriana de Vila do Mar seja para você que frequenta aqui, ou que a sua igreja, eu vejo aqui alguns irmãos de outras igrejas presbiterianas, que a sua igreja, que você deve ter pensado em cada palavra, você pensou na sua igreja, que você possa amar a sua igreja, pela oferta de água e pão, refrigério, consolo, vigor que ela te deu para você perseverar nessa caminhada, onde pessoas querem te fazer voltar para o Egito, mas Jesus está te esperando lá na frente, nas moradas celestiais. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Você vai pensar, viu? Você vai pensar em casa nas coisas que você já pensou fora da igreja. Lembra que elas são bonitas aos olhos da carne, são atrativas, deliciosas. Para andar com Jesus tem que comer algo um pouco amargo. Lembra o que significa isso, o sofrimento da cruz de Cristo. Ame a sua igreja que te oferece algo para você. Que o Senhor possa estar movendo teu coração agora. Eu quero orar por você no final dessa mensagem, para que você que está pensando agora na sua igreja, você que era a casa, eu quero que você lembre tudo que ela já fez para você, tudo que ela já te ofereceu. Eu tenho certeza que se você colocar numa balança, rápido, mas muito rapidamente, vai dar uma partida lá em cima naquilo de bom que a igreja te ofereceu, para aquilo que você entendeu que te magoou um pouquinho, trouxe um pouquinho de rancor, que você não vai conseguir apagar, mas que você vai conseguir esquecer momentaneamente, pensando naquilo tudo de bom que ela te ofereceu. Pensa na sua vida. Eu quero que você olhe ao Senhor nesse momento. Eu quero que você faça, e o Espírito Santo que vai te induzir a isso, viu, meu querido? Você sabe que para você fazer isso, você vai começar a pensar em outras tantas coisas. Caberá. Você tem coragem de se irar e descer fogo simbólico sobre a sua vida. Mas você que está sendo movido pelo Espírito Santo agora, eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse na igreja que você faz parte, na igreja que você foi chamado. Ou quem sabe você está sendo chamado hoje? Quem sabe Deus está te chamando hoje para fazer parte desse povo não popular, para fazer parte do povo que vai seguindo rumo aos céus. Não que nós não possamos ter alegria nessa vida. Temos sim. Podemos participar de festas agradáveis. Podemos torcer lá para o nosso time, se alegrar com isso. Podemos sim ter amizades, comprar o nosso carro, nos alegrarmos com isso. Podemos fazer os nossos passeios, mas nada pode suprir ou superar a visão que nós temos que ter lá para Jerusalém celestial. Se isso estiver acontecendo, medite agora, faça uma reflexão e veja se você não está invertendo valores ou se não tem populachos, pessoas que não são de Deus e tanto faz ir para lá ou para cá, mas é certo que não vão para os céus, querendo te levar de volta para o Egito, querendo te levar de volta para o pé das terras. Faça essa reflexão.